Governo anuncia nova política industrial com 300 bilhões de reais para financiamento até 2026. Tensão e violência no campo. Ruralistas e indígenas entram em confronto na Bahia. Uma pessoa morreu e outra está desaparecida. Ministério da Defesa promete projeto permanente das Forças Armadas em território Yanomami. Entidades israelitas repudiam fala de José Genuíno. Ex-presidente do PT pediu boicote a empresas de judeus no Brasil. O Brasil News começa agora. O governo federal anunciou nesta segunda-feira a disponibilização de 300 bilhões de reais em financiamentos destinados à nova política industrial até 2026. Participaram da reunião o colegiado da pasta da Indústria e do Comércio, que é comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O montante será gerido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, financiadora de estudos e projetos FINEP e empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Os valores serão disponibilizados em linhas de crédito específicas, tanto reembolsáveis quanto não reembolsáveis, além de recursos por meio de mercado de capitais. O plano foi batizado de Nova Indústria Brasil e prevê diversas metas e objetivos para desenvolver a indústria brasileira até 2033. A proposta também prevê um plano de curto prazo, até o término do mandato de Lula em 2026. O programa Nova Indústria Brasil reúne uma série de ações governamentais para estimular a industrialização no país. Na prática, a proposta define o governo como o principal indutor do desenvolvimento do setor industrial, gerando assim postos de trabalho e fomentando este mercado no cenário nacional. O comentarista Ney Gonçalves Dias faz agora uma análise detalhada do plano industrial do governo. Vamos acompanhar. A favor, oportunidade. É exatamente o momento em que o governo tem que intervir. Ponto 1. Ponto 2. 50% da participação do BNDES eu vejo como positiva, porque no passado, sabe o que eles faziam? Eles davam isenção de imposto. Cada vez que você diz que uma empresa não precisa pagar imposto, ou um setor não precisa pagar, o outro tem que pagar no lugar dele. É o outro que se ferra. Então agora não, agora você vai ter um financiamento do BNDES, e já é 50% positivo. Outra coisa, quando você dá isenção de impostos para uma indústria, o que acontece? Você não tem como medir a eficácia. Você não sabe se o empresário pegou o dinheiro e aplicou no novo equipamento, ou se ele comprou um apartamento da cobertura do Guarujá, ou se ele aplicou o dinheiro. Então essa nova política afasta essa possibilidade de fraude. Segundo, vamos agora aos contra. Esse negócio de metas é muito complicado. Desde a época em que o canalha do Stalin na Rússia criou o plano quinquenal, que nunca funcionou, é muito difícil estabelecer metas numa época em que tudo muda. É inteligência artificial, é não sei o que, cada hora muda uma coisa. Então, a meta é para 10 anos, ou seja, até 2033. É sempre variável. Outra coisa que me preocupa muito é o seguinte, existe aqui, eu estava lendo aqui agora na internet, o governo prevê que em 2033, 90% das indústrias brasileiras estejam no digital, sejam digitalizadas. Ora, o mundo muda muito. O que pode acontecer, por exemplo, com a inteligência artificial nos próximos 10 anos? Pode ser uma nova inteligência. As variantes são muito... As variantes, quando você faz alguma promessa na área tecnológica, é preciso ter muito cuidado, porque isso modifica todo dia. Todo dia os negros inventam um negócio novo, criam uma expectativa nova. Mas, outra coisa,
não gosto só do BNDES estar ajudando. Eu acho que é importante a participação do BNDES, mas eu acho que outros setores do governo deveriam colaborar, porque sempre cai na mão do BNDES. Esses são alguns aspectos positivos e negativos da nova política industrial do governo. Veio na hora certa. Em Potiraguá, sul da Bahia, uma tentativa dos fazendeiros em expulsar indígenas da região resultou na morte de Maria de Fátima Muniz, conhecida como Nega Pataxó. A ministra dos Povos Indígenas viajou para o estado para acompanhar a investigação. Um grupo de cerca de 50 indígenas ocupava a fazenda Inhuma, em Potiraguá, sul da Bahia, com o objetivo de pressionar as autoridades a devolver a terra que historicamente pertence a eles, segundo Manuel Muniz, irmão de Nailton, atingido no rim, e Nega Pataxó, morta no confronto. É bem vagabundo, safado. Vamos ficar por isso que atirou no guerreiro aqui, ó. Mandando escuro aqui, só de estresse. Não faz isso nada dessa. Guerreiro aqui, ó. Você quer baixar? Ai, só Deus por causa da gente agora. Maria. Agora. Eu ia atirar no cara aí, não. Careca aqui, tomou um monte de raspão na coxa. O vai tá lá em cima, tá vindo aí. Peraí, vai. O grupo Invasão Zero, com cerca de 200 ruralistas, causou ferimentos em diversos indígenas. 2 fazendeiros foram presos em flagrante, suspeitos do assassinato de Nega Pataxó. 4 armas de fogo foram encontradas com os fazendeiros, apreendidas e encaminhadas para o Departamento de Polícia Técnica. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Itapetinga e acompanhado pela Diretoria Regional de Polícia do Interior. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, embarca para o sudoeste da Bahia, na região da terra indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu, para acompanhar as investigações do ataque. Até o fechamento dessa reportagem, pataxós continuavam desaparecidos. Há também registro de um fazendeiro atingido por uma flecha. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, ele recebeu atendimento médico. O ministro da Defesa, José Múcio, disse que pretende apresentar um projeto para atuação de forma definitiva das Forças Armadas nas terras ocupadas pelos índios Yanomami. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que a pasta vai apresentar até o fim da semana um projeto para atuação permanente das Forças Armadas na região da terra indígena Yanomami. Múcio disse que a presença das Forças Armadas no apoio logístico das operações na região é essencial, devido às dificuldades de acesso. O ministro garantiu que apresentará um plano para intensificar a atuação do Ministério no apoio das operações na terra indígena Yanomami. Múcio disse que o plano atende a um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que o governo atue em tempo integral na terra Yanomami. Nos últimos dias, as ministras Marina Silva do Meio Ambiente, Sônia Guajajara dos Povos Indígenas e o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos foram à cidade Auaris, em Roraima, com o objetivo de acompanhar a crise humanitária no território. Desde janeiro de 2023, o Ministério da Defesa integra a força-tarefa do governo federal no território Yanomami. De acordo com a última divulgação feita pela ação, cerca de 1.400 militares da Marinha do Brasil, do Exército e da Aeronáutica foram empregados na operação. O ex-presidente do PT, José Genuíno, sugeriu um boicote a empresas comandadas por judeus ou vinculadas ao Estado de Israel. A fala ocorreu neste fim de semana durante transmissão do canal Diário do Centro do Mundo. O ex-presidente do PT, José Genuíno, na ocasião, falava sobre as pessoas deixarem de fazer compras nas lojas Magazine Luiza por conta do apoio de Luiza Trajano, dona da empresa, a um abaixo-assinado pedindo que o presidente Lula desista de apoiar uma ação da África do Sul contra Israel por genocídio.
Na fala, Genuíno disse achar interessante a ideia de boicotar e rejeitar as empresas de judeus. Ele ainda afirmou que o Brasil deveria cortar as relações comerciais com Israel. Agora, eu acho que é uma coisa interessante, Fernando e Viário, essa ideia da rejeição, essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesse econômico é uma forma interessante. Inclusive, tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. Por exemplo, boicotes a empresas vinculadas ao Estado de Israel. Inclusive, eu acho que o Brasil deveria cortar as relações comerciais na área da segurança e na área militar com o Estado de Israel. Em respostas aos ataques do petista, a Confederação Israelita do Brasil, CONIB, repudiou a declaração de Genuíno e destacou que o boicote a empresas de judeus foi uma das primeiras medidas adotadas pelo regime nazista, antes da Segunda Guerra Mundial, em 1939 até 1945. A Federação Israelita do Estado de São Paulo também se manifestou sobre o caso e afirmou repudiar a declaração de Genuíno, pois revela covardia e um viés antissemita. Parlamentares também se manifestaram sobre o caso. O deputado estadual Guto Zacarias, do União Brasil de São Paulo, apresentou uma notícia-crime ao Ministério Público de São Paulo contra o ex-deputado federal. Ele diz que o boicote defendido por Genuíno fere a liberdade de crença prevista na Convenção da ONU contra toda forma de discriminação. A seguir, chegam ao Brasil as primeiras doses da vacina do SUS contra a dengue. Rio de Janeiro quer concluir biometria de 4 milhões de eleitores do estado. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.